Segunda-feira e a nossa equipe de reportagem se encontra aqui no Batalhão de Polícia Militar da cidade de Pedreiras em busca de informação acerca das ocorrências policiais das últimas 24 horas. E quem dá mais detalhes para a gente é o Tenente Stanley. Em relação ao serviço de 24 horas desse domingo, nós tivemos uma atuação bastante enérgica, pontuais ocorrências, no entanto, algumas situações em que a gente teve que utilizar a força e fazer algumas conduções para a delegacia. Logo no início da manhã, por volta ali de 11 horas, nós tivemos uma situação no balneário Caema, em que a gente teve que fazer a abordagem a um veículo que estaria em direção perigosa. Nisso, esse veículo conseguiu evadir-se e a partir daí iniciou-se o acompanhamento tático do veículo. Mais adiante, ele infelizmente veio a colidir com uma motocicleta e aí atropelou uma senhora que estava na via. Em relação a essa ocorrência, o veículo foi apreendido, certo? O condutor do veículo conseguiu evadir-se do local, mas já foi identificado e já foi repassada a situação para a autoridade policial prestar aí as providências. A situação também em que chegou ao nosso conhecimento que uma mãe veio entregar, denunciar, digamos assim, o próprio filho aqui na Polícia Militar. O senhor tomou conhecimento dessa situação? Nós tivemos várias ocorrências no sentido de atrito familiar, certo? Essa ocorrência específica, ela foi encaminhada direto para a Polícia Civil, ok? Tenente, houve também uma situação onde uma moto foi tomada de assalto ali na Avenida São Miguel, em Trizidela do Vale. Nós tivemos essa denúncia ali por volta de 8 horas da noite. Infelizmente ocorreu esse fato. Nós diligenciamos com a vítima na viatura para a gente tentar localizar o indivíduo. Não logramos êxito e a vítima foi encaminhada para a Polícia Civil para que sejam iniciadas as investigações. Ainda em relação a ocorrências, em relação a trânsito, nós tivemos mais 2 ocorrências, certo? Ainda pela manhã nós tivemos uma situação em que o indivíduo, durante uma abordagem policial, eu acredito que ele não tenha nem sequer avistado a guarnição policial, ele se aproveitou de um aclive para fazer uma manobra de equilíbrio em uma roda. É lógico que a gente não ia deixar isso passar em branco, nós fizemos a condução dele para a delegacia. No entanto, a gente pede aí ao cidadão de bem que evite esse tipo de prática. Isso é uma prática que é tipificada como crime, certo? Além de ser uma infração de trânsito, é um crime porque ele gera, na verdade, um perigo de dano para a população, pode ocasionar um acidente e esse tipo de situação não pode ser tolerada por nós. Tenente, para finalizar, ontem aconteceu o último dia de vaquejada e também a última noite. Foi registrada alguma ocorrência aqui no batalhão acerca dessa vaquejada? Pois bem, eu queria até aproveitar, agradecer aí aos organizadores do evento, certo? Que eles nos ajudaram no sentido de colocar uma estrutura de segurança que facilitou bastante o nosso trabalho. Não tivemos nenhuma ocorrência lá na área interna do evento, certo? Sempre tem aquela situação de trânsito no início, na hora do início do acesso, né? Mas nada de gravidade, certo? Em geral, as pessoas se comportaram bem e nos ajudaram nesse sentido. Ainda em relação à data de ontem, nós tivemos a primeira etapa das provas da UEMA, né? E graças a Deus foram tranquilas, certo? Ontem ocorreram em 2 escolas, ocorreu na própria sede da UEMA e no Colégio Olindina e também foi tranquilo, graças a Deus. Avisando também aos candidatos que hoje terá a outra etapa, certo? Em cada escola vai ter policiamento, nós estamos à disposição, qualquer coisa nos acione. Em relação ainda ao serviço de ontem, eu queria colocar 2 considerações. Nós tivemos 2 ocorrências que poderiam ser evitadas se as pessoas usassem bom senso. Nós tivemos uma situação em que o menor de idade ele teve que ser conduzido, não é a mesma ocorrência que foi repassada, mas era um menor de idade que ele foi conduzido porque ele tentou agredir a avó, e aí um tio dele foi tentar evitar, e aí ele agrediu o tio também, e no final a mãe do rapaz também entrou no meio. Então era uma situação que é um atrito familiar. Nós, sondando a ocorrência, chegamos à informação de que é usuário de droga, mas aí é uma situação que a família ela acaba sofrendo as consequências disso. Então,
São situações desse tipo que a gente pede que a população nos acione para a gente tomar uma atitude, mas que a formação familiar ela tem muito peso nesse sentido. A outra situação que nós tivemos também foi uma situação em que o indivíduo, ao ser abordado, ele evadiu-se. Às vezes uma situação em que o indivíduo está com um problema só na documentação, o que seria uma infração de trânsito passa a ser um crime de trânsito. E aí a abordagem passa a ser mais enérgica. Infelizmente aí chegou a ponto de ter que se conduzir para a delegacia. Então são situações desse tipo que a gente pede colaboração da população, que nos ajude, e qualquer coisa estamos à disposição.